está em João, capítulo 2, versículo 14, na parte final. Diz assim: Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Amém? Esse ano nós tivemos programações diferentes, como tudo na nossa vida foi diferente, né? Nós tivemos que nos adaptar aí à situação, como a igreja no geral. E eu vou relatar aqui para os irmãos algumas programações que a gente teve através das lives com a mocidade e fazer algum comentário também a respeito delas. Já adianto que todas estão, não todas, porque algumas a gente não salvou, mas tem várias lives salvas, a maioria, inclusive das que vou citar aqui, estão salvas lá, quem quiser acompanhar depois. Nós, esse ano, não tivemos conferência jovem, como os irmãos perceberam, devido também à situação. E eu vou começar a falar aqui das programações. Nós tivemos live com o tema A Igreja Também é Mãe. Nessa live a gente teve participações de irmãos, dando testemunhos, falando de situações na vida que a igreja foi para eles e é para eles como uma mãe, né? Através de irmãos, através de pastor, através de cada um. A gente teve também outra que teve o tema Medo e Fé, como manter o equilíbrio, né? Diante do que a gente tem vivido, que a gente estava vivendo, eu acho que foi bem no início, foi bem interessante. Também uma live com o tema Recomeçar, que nesse dia a gente falou sobre o recomeçar diário, sobre reconhecer, confessar a Deus e saber recomeçar, entender que Deus nos perdoa e que faz tudo novo. E a gente teve também uma live com o pastor Natan Baracho, que, na verdade, a nossa programação inicial do ano seria ele vir para cá e dar uma programação com os jovens referente ao Dia dos Namorados, sobre relacionamento. E aconteceu, inclusive foram 3 lives, né? Foi bem interessante, de respostas, tá lá salvo, muito edificante. Tivemos também um tema sobre alegria completa no Senhor, falando sobre, independente das situações, estarmos alegres no Senhor. E teve outra que foi Vivendo para Deus. Nessa a gente ficou refletindo sobre a nossa vida, se realmente nós temos buscado viver para Deus, de verdade, né? E outra foi Mocidade Alegre. Essa também foi bem interessante, inclusive a gente teve duas semanas, não foi? 2 semanas, porque não deu para concluir em uma. Nessa, irmãos da mocidade mais anterior, não vou dizer antiga, anterior, deixaram testemunhos, participaram, também está lá salvo. Inclusive, pessoas da diretoria, pessoas que eram, como é que eu posso dizer, à frente do louvor e que foram ativos na mocidade anterior. Tinha muitos outros que a gente queria convidar, mas a gente ia fazer bastante live para dar conta. O que mais que eu posso falar? O valor da igreja local também teve uma programação a respeito, sobre a gente valorizar a igreja, mesmo não estando no templo, mas tendo consciência que nós somos igreja e estamos em comunhão, ainda que distantes. E tivemos uma sobre Cuide do Seu Coração, foi bem interessante também. E, extra isso, a gente teve aí 2 meses, que foram estudos, na verdade, um pouco mais de 2 meses. Tivemos um estudo no livro de Malaquias e tivemos um estudo no livro de Tiago também, que foi o último agora. E foi isso. Todas as programações, repito, estão no nosso Instagram da Mocidade. E quem acompanhou, né, a gente que participou diretamente, fomos muito edificados. Continuamos, mesmo que distantes, em comunhão, nos grupos também. Tivemos período de leitura no Meet, que a gente estava fazendo Malaquias, não foi? Malaquias a gente fez.
Na segunda-feira a gente fazia a leitura e no sábado a gente tinha a palavra com o pastor Soares. E é isso, irmãos. A gente só tem a agradecer. Não aconteceu como a gente planejou muita coisa, como acontecia, né, naturalmente, que eram conferências, eram programações da mocidade interna, né, na igreja, mas deu para a gente estar interagindo, estar se edificando, estar em comunhão, mesmo assim. E eu quero, para encerrar, deixar também mais 2 versículos. Um se encontra em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que diz assim: portanto... Não, peraí, só um momento. Eu vou ler o outro. Vou ler primeiro Efésios 5, 15 e 16, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Então eu errei, né? 1 Coríntios 15, 58. Deixa eu ler aqui o outro. Agora sim, eu vou ler Efésios capítulo 5, versículo 15 e versículo 16. Diz assim: portanto, prestem atenção na sua maneira de viver. Não vivam como ignorantes, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus. Por isso, aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. E eu acredito que nós tivemos como aproveitar as oportunidades, os meios que a gente teve de estar em comunhão uns com os outros e também nos edificando e louvando a Deus, engrandecendo a Ele. E foi isso, né? Esse foi o nosso ano. Tivemos aqui o último culto presencial. Quem pôde chegar foi muito edificante também, de gratidão a Deus por a gente ter podido, acho que essa palavra é certa, podido chegar aqui. E até no dia eu comentei com os jovens que a gente sabe que Deus tem o controle de tudo, mas às vezes parece que a gente esquece, né? E quando a gente vê que a gente estava aqui naquele sábado e está aqui hoje, a gente sabe que Deus, que é a eternidade, Ele já sabia que a gente ia estar aqui, né? Então, mesmo com Covid, mesmo com tudo isso, a gente, nós e os irmãos que estão em casa, Ele já sabia que a gente ia estar aqui hoje, né? Então, nós louvamos a Deus por isso. Amém? Geniane disse aí, foi o que deu para fazer realmente, mas assim, eu diria tudo isso que vocês fizeram, né? Tudo, porque assim, todo sábado vocês estavam, todo sábado quem queria tinha live da mocidade para assistir, e vocês não deixaram de fazer, se eu não me engano, nem um dia, quando um não podia, mas o outro fazia, e vocês foram revezando. Então, eu deixo aqui meus parabéns, claro que glória a Deus por isso, mas deixo o meu incentivo a vocês continuarem assim. Foi um ano diferente em que vocês podiam até dar desculpas, mas vocês não deram desculpas, vocês apareceram, vocês estavam presentes, vocês prepararam, coragem, o pastor ajudou. Né? Você não era muito de aparecer, mas apareceu muito. Covid fez dessas coisas, né? Eu disse que... eu participei... Covid não, Deus, né? Participei de algumas, teve participação de outras pessoas, até irmãos jovens que não eram nem dessa igreja, mas participaram. Foi assim, vocês fizeram bastante coisa apesar do ano. Isso. Então, não só deu para fazer isso, mas vocês fizeram tudo isso. E glória a Deus por isso. E como o pastor já comentou aqui, né, que a igreja não, sempre, aqui às vezes transmitia, né, mas a mocidade já era bem mais raro a gente transmitir, e a gente sabe que alcançou várias pessoas, a gente sabe as visualizações que tem no Instagram, mesmo que não seja ao vivo, né, porque até quando a gente chama alguém para participar, aquela pessoa os amigos dela já recebem a notificação, fulano já está ao vivo. Aí ela entra ali, né? Inclusive, a gente tem pessoas que acompanhou e que tá se engajando com a mocidade, está chegando e graças a Deus por isso. Amém, pastor. Amém. Foi um ano de treinamento, pastor, para a Geniane, que ela não aparecia muito na frente do celular, ela teve que aparecer várias vezes. Treinou bastante. Foi um ano missionário, né? Só ressaltando que dessas lives
várias delas foi editado